oportunidade em nome de Jesus Cristo, onde vamos agora ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite apresenta a tua serva, Deus, Pai, nos trazer o alimento, Pai, que nós precisamos nesta noite, Deus, para nos manter de pé. Usa, Pai, a tua filha no oculto e profundo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 2. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, né? Segundo Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Acharam? Amém? Que diz assim: a epígrafe diz a cura de um paralítico. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Pode se assentar. Tudo é fácil para Deus. Tudo. Você já pensou nesse sentido? Tudo é fácil para Deus. Tanto é que Jesus fala aqui: qual é mais fácil dizer? Eu gosto, irmãos, quando Jesus ele traz assim uma palavra com um sentido de sarcasmo, assim, sabe? Um sarcasmo santo. Porque ele batia de frente com os fariseus, né? Com os escribas, os doutores da lei, que não viviam aquilo que eles pregavam, né? Não viviam aquilo que eles ensinavam. E viviam de aparência, né? Como até o Fabrício, ele falou aqui que ele estava todo naquela aparência de skatista. E a menina: nossa, mas você vai para a igreja assim? Porque as pessoas, elas veem aquela coisa da aparência, mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. E tudo é fácil para Deus, irmãos. Difícil é para nós, né? As coisas, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós estamos diante de um milagre diferenciado, porque Jesus ele estava acostumado com as pessoas irem até ele e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou ir lá e tocar na orla das suas vestes, ou clamar, chegar perto dele e cair de joelhos sobre ele e clamar: olha, minha filha está endemoniada, olha, minha filha está morta. Mas aqui nós estamos diante de um milagre diferenciado, porque o paralítico não foi até Jesus, ele foi levado até Jesus por 4 amigos, 4 homens que tiveram fé para que ele fosse curado. E isso chama a atenção de Deus, irmãos, quando nós vamos até o fim. Quando você tem essa persistência, essa perseverança de ir até o fim, isso chama a atenção de Deus.
E aí fica fácil você ser perdoado dos seus pecados e também receber o milagre. Note que eles foram até o fim. Então eles estão cada um numa ponta, carregando esse homem paralítico no seu leito, na sua cama, e eles estão diante de uma multidão. A Bíblia diz que a multidão era tão grande que os lugares junto à porta cabiam. Então, ou seja, as pessoas estavam à porta daquela casa para ouvir a palavra. Jesus estava pregando a palavra. Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava falando do reino pelo qual ele pertencia, de onde ele veio. Ele estava anunciando a palavra. Então esses homens, esses 4 amigos, eu chamo de amigo porque se não fosse amigo não faria, igreja. Não faria, né? São 4 homens que foram movidos por algo maior. Foram movidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso amigo. É o amigo das horas difíceis. Por isso que nós temos que honrar o Espírito Santo. Ele foi conduzido por estes 4, como está aqui na palavra de Deus. E tinha multidão. Mas como que Jesus viu a fé deles? Pelas atitudes, irmãos. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver, ou seja, a fé é invisível. Mas como que Jesus enxerga a minha fé, sendo que a fé é invisível? Ele enxerga a nossa fé por meio das nossas atitudes. Quando aqueles homens se deparam com a multidão, se as pessoas que estavam em pé não conseguiram entrar dentro da casa para estar perto de Jesus, para estar no centro, ali onde Jesus estava, quem tirar um homem paralítico num leito, numa cama, com mais 4 homens carregando? Então eles não viram ali, irmãos, empecilho, barreira, impedimento, porque a fé é isso. Quando a fé, ela surge no teu coração, você tem um único foco, e o foco é chegar perto de Jesus. Eu preciso chegar próximo dele. Eu preciso estar o mais perto dele possível, mais próximo dele possível. Mas há uma multidão e não tem como passar. Mas a fé deles é tão profunda, irmãos. É uma fé tão poderosa que por causa da multidão não podendo se aproximar dele, eles abriram um buraco no telhado. É isso que te leva a ir até o fim. É quando você vê que um lado há um impedimento de um lado, mas você persiste, você persevera, você vai mais um pouco, você anda mais uma milha, você anda mais um pouco, você vai até o fim, você tira a capa, você tira a túnica, você faz aquilo que está ao teu alcance um pouco mais além. Porque o que estava ao alcance deles era passar pela porta, mas não tinha como. Então nós vamos entrar pelo telhado. Olha só. Que ousadia, irmãos. Que tremenda ousadia. Porque pular uma pessoa esses dias, nós estávamos de Sol Nascente, né? Sol Nascente, que a gente estava vindo embora. E aí esquecemos a chave dentro de casa. E o Pedro, ele não dorme, né? Ele desmaia. Ninguém acorda o Pedro. Estava eu, o pastor, as meninas, o Pedro dormindo, né? Chegou da escola, dormiu, capotou. E a gente precisava entrar em casa. Precisava entrar em casa de todo jeito. E na minha casa tem um portão, aí tem uma telinha assim, e tem um espaço que o Pedro passa, que é magro, o Fabrício passa, mas o pastor já tem a barriguinha saliente. E a gente apertava a campainha. E a gente ligava no celular dele. E disparava aquela campainha. E chamava Pedro, e já era tarde. Né? Eu não sei onde a gente estava ali, mas estava tarde. Do hospital que eu fui levar.
A Sara, verdade. Estava vindo do Menino Jesus, da Paulista. 2h30 da manhã. Agora eu lembrei. Foi de São Vicente. Eu sei que eu estava vindo de longe. Estava vindo do Menino Jesus. Aí, a gente lá insistindo em nada. Eu falei, meu Deus, e a menina tinha tomado bezetacil, eu estava com dor, estava com a garganta inflamada, querendo deitar. E eu falei, e agora? Ele falou assim, eu vou tentar pular. Quem disse que ele conseguiu? Ficou entalado. Aí assim, a cabeça dele foi pra frente assim, e eu, pelo amor de Deus, você vai cair de cabeça, volta pra cá. Aí eu puxei o pé dele e falei, volta, nós vamos dar outro jeito. Nós vamos dar um jeito, mas nós vamos conseguir entrar dentro de casa. E aí, ele voltou e agora, meu Deus do céu, ele não acorda, não adianta, eu conheço o Pedro. Aí o vizinho da frente estava lavando o carro. 2h30 da manhã, a gente tinha acabado de comprar o carro e estava lá, encerando o carro. Aí o Paulo falou, você tem uma escadinha aí? Aí o vizinho falou, o que aconteceu? Estou sem a chave, o menino dormiu, não acorda, 2h30 da manhã? Tenho. Aí o que ele fez? Jogou o nosso carro na calçada, colocou a escada em cima do carro e subiu pelo quartinho, que a gente tem uma edícula, né? Aí o quartinho tem uma lajezinha. Então ele subiu pelo quartinho, aquele quartinho, né? Pulou e abriu o portão. Foi mais ou menos isso que esses homens fizeram. Porque você tem um foco, você tem um objetivo, então você dá um jeito. Para tudo dá um jeito. Eu não ia dormir na rua dentro do carro, eu ia ficar no seio, a menina doente, querendo entrar dentro de casa. Então a gente olhou para um lado, olhou para o outro, vimos ali, irmãos, uma possibilidade. Porque há uma possibilidade. E Jesus gosta disso, irmãos. Jesus gosta de ousadia. Jesus gosta que você se levanta na fé. Jesus gosta que você se põe de pé. Aleluia, na fé. E faça de tudo para se aproximar dele. Faça aquilo que você pode fazer. E se não der, faça além. Faça mais. Para que você se aproxime dele. Para que você chegue perto dele. Porque nele está o milagre. Com ele está o perdão. Com ele está a cura. Com ele está a salvação da tua alma. Aleluia. Aqueles homens se esforçaram porque sabiam, tinham convicção. Fé é convicção, irmãos, é certeza. Não é dúvida, não é eu acho, não é eu vou pensar, não. É uma convicção. A convicção era tão forte neles que eles tiveram essa ousadia. Nós vamos passar por cima, ele vai cair bem ali, ó, no meio de Jesus, na frente de Jesus. Aleluia. Eles fizeram esse buraco, baixaram o leito, e Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos. Não foi a fé do paralítico. É isso que me chama a atenção, irmãos. Porque a fé, ela produz o milagre. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé muda a tua história. A fé altera o teu destino. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé. E Deus quer que você viva pela fé. Ele não quer que você viva pelas circunstâncias, pelos recursos, pelas posses, pelas habilidades, porque tudo isso cessa, tudo isso passa, tudo isso é passageiro, mas a fé te faz enxergar aquilo que é eterno. Eles enxergaram por dentro da casa. O que eles pensaram, acredito eu? Se nós colocarmos ele diante de Jesus, certamente ele será curado. E olha só, irmãos, nós temos que nos revestir. Porque viver por fé vai também atrair a oposição, né? No mundo espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, ele viveu por fé. Tanto é que antes de morrer ele declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha só, as últimas palavras de Paulo. Não é tremendo? Combati o bom combate da vida, porque a vida é um combate. Encerrei a carreira, minha missão foi até aqui, e eu guardei a fé.
E em Efésios 6 ele vai falar que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele fala do capacete da salvação, ele fala da couraça da justiça, ele fala da espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, pela qual nós devemos guerrear. Ele fala das sandálias da preparação do Evangelho da paz. Ele fala da cinta da verdade, que nós temos que cingir os lombos com a cinta da verdade. E ele fala do escudo da fé, pelo qual nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Os escribas, doutores da lei, não se alegraram com o novo destino, a nova vida daquele homem que fora curado, mas eles se atentaram para ali, irmãos, provar Jesus, tentar encontrar algum erro em Jesus, porque a fé não se explica, a fé se vive. E aqui eles consideraram Jesus como alguém que estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não só um Deus? Eles estavam arrazoando entre si, nos seus corações. E Jesus sabe o que se passa no coração do homem. Arrazoando entre si. Eles estavam ali, irmãos, trazendo um tipo de burburinho ali na sua mente, no seu coração. Quem é esse que pode perdoar pecados desse jeito? O levante, a perseguição, a oposição, irmãos. Quando você se decide viver pela fé, você precisa se revestir e usar essa fé como escudo também, aleluia, para apagar os dardos do maligno, para que você não entre em dúvida, para que a perseguição, a oposição não venha te enfraquecer. O Fabrício falou algo interessante sobre o rapaz. Você buscou conhecimento, mas não buscou a experiência. Os dois andam juntos, e é verdade. É a teologia e a vida, é o conhecimento e a vida com Deus, e a experiência. É o conhecimento e a piedade, aleluia. E é tremendo isso, porque Jesus sabia o que eles estavam pensando. E conhecendo Jesus logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas nos vossos corações? Jesus sabia profundamente o que aqueles homens estavam pensando, mas eles se recusavam em reconhecê-lo como Messias, aquele que veio para mudar história, para mudar destino, aleluia. Então ele diz: então qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. Dá no mesmo. Porque Jesus, quando ele curava, ele já fazia um combo. Ele perdoava os pecados, curava de toda enfermidade e já dava um destino para aquela pessoa. E qual que é o destino que Jesus dá para aquele paralítico? Para que saibais, não, ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse. Então aquele paralítico, ele não sofria apenas de uma paralisia física, mas ele também sofria de uma paralisia emocional por conta do pecado. Ele precisava de uma cura interna, para que externamente pudesse ser evidenciado o poder de Deus. Nós precisamos muito de uma cura interna, mais ainda do que a cura externa. Aleluia. E Jesus sabia o que ele estava fazendo. E quando ele fala para aquele homem, ele está dando um destino para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que toma o teu leito? Porque aquele leito agora ia servir de testemunho. Testemunho para a glória de Deus. Testemunho para que todos pudessem ver que na terra existe um, aleluia. Para que todos pudessem saber que o Filho do
Glória a Deus. Aquele homem se levanta já curado, perdoado os seus pecados, com a sua alma restaurada, porque ele se encontrou com o Rei da Glória, com o Rei dos Reis, com aquele que somente ele pode perdoar os pecados, porque ele iria levar aqueles pecados na cruz com ele. Por isso que ele perdoava os pecados, porque ele sabia que ele ia quitar, ele ia pagar aquela dívida. Aleluia. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. É isso que nós precisamos compreender, irmãos. Deus quer curar o nosso físico, as nossas enfermidades, mas antes de tudo, Ele quer suprir a nossa necessidade espiritual. Antes do milagre, nós precisamos receber o perdão de Deus. Aleluia. Antes do milagre, nós precisamos receber o perdão de nossos pecados, para que a gente possa se levantar com o leito. O leito é a vida dele. Agora ele não vai ser carregado, mas agora ele vai carregar a própria vida. Agora, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando uma lição, aleluia. É o que? Um aprendizado. Jesus, ele cura ensinando. Ele primeiro ensina para depois curar, aleluia. Até hoje você foi carregado. Muitas vezes nós precisamos ser carregados, ser levados até a presença de Deus, mas isso não vai se manter por muito tempo. Vai chegar o dia que você mesmo vai se tornar responsável pela tua vida, responsável pelo teu chamado, responsável pelo teu ministério, responsável por aquilo que Jesus te deu. Aleluia. Ele me deu a cura, Ele me deu o perdão. A minha responsabilidade agora é manter, aleluia. Olha, ninguém te carrega mais, mas você vai carregar o teu leito. Aleluia. Ninguém te carrega mais, porque o que tinha que fazer por você já fizeram. Já te levaram até Jesus, já te apresentaram Jesus, já te apresentaram a salvação, já te guiaram, já te dirigiram até aquele que muda, que transforma, que salva e que leva para o céu. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para ficar encostados. Nós estamos aqui agora para levar o nosso leito, para carregar o nosso leito. Aleluia. Que é a nossa vida. Agora é uma nova vida. Notem, irmãos, que Jesus poderia apenas curar o paralítico e falar: olha, vai para a tua casa, você está curado. Mas aquele homem precisava de um aprendizado, precisava de uma lição. Você já viu esses moradores de rua? Você já tentou conversar, ajudar, falar assim: olha, na igreja lá na sede aparecia muito morador de rua que ficava ali no cantinho, eles dormiam ali, e a gente tentava ajudar e sair dessa vida, né? Vem para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, mas muitos não querem, não é? Se acomodaram, estão acomodados com aquela vida, querem viver de esmola, sendo pedinte, né? Muitos não querem, tem oportunidade, tem possibilidade de mudar de vida, mas não quer permanecer naquela vida. Então acredito eu que esse homem, esse paralítico é um desses, porque senão Jesus não teria mandado ele tomar o seu leito, apenas teria curado ele e mandado ele para casa. Mas se Jesus falou: toma o teu leito, Jesus está mostrando, irmãos, está falando que é necessário agora se responsabilizar. Aleluia. Carregar aquilo que Ele te deu, que é a tua vida, que é o que você tem de mais precioso. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar em pé, pastor, o microfone. Acabou a bateria.
mensagem dessa noite é essa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele gosta de ousadia. E na ousadia Ele enxerga a nossa fé, nas atitudes. Nós precisamos ir além. Nós precisamos olhar todas as possibilidades. Porque tudo é fácil para Deus. Para Deus é fácil nos perdoar. Para Deus é fácil nos curar. Para Deus é fácil nos restaurar. Para Deus é fácil nos restituir. Para Deus é fácil nos salvar. Para o homem é difícil. Foi o que Jesus falou. É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no céu. E os discípulos disseram: mestre, quem há de se salvar? Porque o jovem rico tinha acabado de ter um diálogo com Jesus e não quis fazer o que Jesus falou. Aleluia. Não quis abrir mão nem renunciar. E Jesus solta essa palavra. Quando os discípulos perguntam: então quem há de se salvar? Jesus fala: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aleluia. Então nós estamos diante do Deus do impossível para nós, mas que para Ele todas as coisas são possíveis. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Jesus também vai se deparar com um discípulo, com Tomé. Ah, eu só acredito vendo, eu tenho que tocar para acreditar. Ah, Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aleluia. Então nós estamos aqui para crer, para acreditar, para manifestar a nossa fé, assim como esses 4 homens manifestaram e mudaram o destino daquele paralítico. Aleluia. Daquele homem que, se não fosse por esse encontro, nunca teria sido perdoado. Então, se eu sou perdoado, se eu sou perdoada, se você é perdoado, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Somos um povo lavado e remido, igreja. Não é com qualquer sangue, não. É o sangue carmesim, é o sangue do Cordeiro, é o sangue puro e imaculado. Pedro diz: olha, não for com prata e nem com ouro que nós somos comprados, mas nós somos comprados com preço de sangue. Sangue é a moeda de troca. Então eu fui perdoado porque Ele pagou com o sangue os meus pecados. Então, se Ele me perdoou dos meus pecados, eu posso todas as coisas. Aleluia. Naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Vem, pastor, fazer a oração final. Aleluia. As horas já se foram. Glória a Jesus. Glória então, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, por este culto, Deus, por esta palavra, pelas vidas que estão aqui nesta noite, Deus. Eu creio sempre, Deus, na Tua palavra, porque Tu és fiel, Deus, para cumprir, Deus, sobre as nossas vidas, Deus. Glória. Nesta noite, Pai, ao tempo deste culto, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui, Deus, crendo, acreditando, Senhor, na Tua palavra. Porque, Deus, é a Tua palavra, Deus, que manifesta, Deus, o poder dentro de nós, para que aconteça um milagre, Deus, aquilo que nós precisamos, Deus. E diante, Pai, desta palavra, diante dos louvores, da comunhão que nós tivemos com o Senhor, Pai, desse tempo aqui na Tua casa, Pai, que nós possamos, Deus, sair aqui, Deus, com as nossas baterias espirituais carregadas, acreditando mais ainda, Deus, que nesta terça-feira, Pai, vai ser uma terça-feira de surpresa, uma terça-feira, Pai, de resposta, uma terça-feira, Pai, de milagre, uma terça-feira, Pai, de solução resolvida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois é nesta palavra que eu creio nesta noite, porque a Tua palavra diz, Pai, que os justos viverão pela fé. E eu tenho fé nesta noite, Pai, declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que nesta terça-feira vai ser uma terça-feira de surpresa, uma terça-feira de milagre, uma terça-feira de resposta, Senhor, porque nós apresentamos ao Senhor, Pai, as nossas causas,
o teu poder, Pai, se manifeste nas nossas vidas, Pai. Não somente nós, mas que os nossos familiares também, Pai, sejam abençoados nesta noite, pois nós somos luz para este mundo, um sal para essa terra. Então, que nesta noite, Pai, estamos aqui, Deus, crendo, acreditando, Pai, e declarando já que a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nos leva de volta para a nossa casa, Pai, diante da Tua presença, Pai, nos livrando, Pai, de todo mal, Pai, mas nos dando uma noite de descanso e uma terça-feira, Pai, repleta de paz e alegria com o Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você diga nesta noite. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo.